Enquanto vocês entram, vou só pegar uma água aqui.
Gente, será que mais alguém vai entrar? Acho que eu vou iniciar, então. Porque já são 12h20, o tempo tá voando. Vamos lá, então. Deixa eu só apresentar aqui para vocês. Será que o povo tá sem internet? Profe, a gente teve aula pela manhã, então acho que a galera ainda tá chegando em casa e tal. Sério? Gente, eu não tô conseguindo compartilhar, não tô entendendo. Como assim não é possível compartilhar a tela? Deixa eu ver o que está acontecendo. Referências de sistema. Ai, não entendendo isso. Será que eu entrei com o e-mail errado? Deixa eu ver. Vocês conseguem ver o e-mail que eu tô? Não, né? Eu nem sei qual que eu tô aqui. Deixa eu ver. Não, mas eu entrei pelo da UFON, gente. Peraí. Tá certo. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Só um minutinho. É. Deixa eu ver se agora vai. Não tá compartilhando. Deixa eu ver se agora vai. Não é possível compartilhar a sua tela. Problemas de apresentação, não tô entendendo. Tentem apresentar aí no de vocês para ver se vai, ou se é só comigo. De preferências. Aqui, deixa eu colocar aqui para ver se vai. Eu, hein? Fiz foi cair de vez. Deixa eu ver se agora vai. Acho que agora vai. Eu, hein, gente? Que isso. Agora acho que foi, né? Vocês estão vendo aí a tela. Sim, professora. Ah, beleza. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se alguém falou, que daí eu já modo a apresentação. Ah, beleza, agora sim. Então, eu já vou pôr o modo apresentação aqui para a gente iniciar a aula. E aí, qualquer coisa, vocês já sabem, podem me chamar no microfone, tá bom? Que eu não vou estar vendo vocês. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente como fisioterapeuta pode realizar em crianças, né, na parte pediátrica e um pouquinho da neonatal nas doenças cardíacas, né? E aí, principalmente as doenças cardíacas congênitas e o que pode acontecer. Então, a gente sempre tem que pensar que essas cardiopatias congênitas, elas não são tão, é, é, elas não são raras, né? Elas sempre estão aí acontecendo, é bem comum. Então, a gente acaba tendo aí uma parte de cardiopatias que são secundárias, a maior parte delas, no caso, as más formações no período embrionário, tá? Seja por questão genética ou por outros motivos. Então, a gente acaba tendo alterações anatômicas, né, que podem ser da simples à mais complexa.
tá? E aí, essas alterações anatômicas acabam acarretando em quê, né? Em alterações na hemodinâmica do organismo daquela criança, tá? Trazendo, consequentemente, repercussões negativas, não só para o coração, mas como para o restante dos outros órgãos, né? Então, a gente acaba aí tendo um comprometimento do desenvolvimento dessas crianças, tá? E muitas vezes elas não chegam nem à idade adulta, dependendo do tipo de malformação e dependendo das alterações que ela está tendo ali no órgão, né? No coração. Então, a gente acaba tendo, dentro de todas essas alterações, dentro dessas malformações anatômicas, né, não coisas somente relacionadas ao coração, como eu falei anteriormente, mas também a questão de complicações pulmonares, principalmente por quem? Por disfunções de fluxo, de pressão, de resistência do pulmão, tá? Então, isso é muito comum também, a gente encontrar essas repercussões pulmonares dentro de crianças com cardiopatias congênitas, tá? Uma das principais repercussões vai girar em torno ali da parte pulmonar, tá? Então, a gente pensa que essas crianças, elas precisam, né, dependendo do tipo de malformação, muitas vezes de uma correção, né, de uma correção precoce e cirúrgica, tá? Algumas malformações a gente nem percebe. Muitas crianças conseguem sobreviver durante bastante tempo com essas malformações, sem mesmo que isso seja aparente, que ela apresente sinais ou sintomas bem significativas para que alguém perceba ou que ela mesma perceba. Então, muitas vezes, quando eles chegam ali numa idade já de adolescência, às vezes até adulto, é que muitas vezes esses sintomas, esses sinais vão começar a aparecer, tá? Então, a gente preza aí uma correção cirúrgica precoce, né, para que a gente tenha uma boa recuperação pós-operatória, tá? E quanto antes, melhor, para que a gente não tenha nem as chances de sequelas físicas, tá? E também as sequências psicológicas do que tudo isso pode acarretar naquele paciente, né, naquela criança, tá bom? Então, a gente acaba prezando aí por uma cirurgia mais precocemente. Hoje a gente também vai falar um pouquinho da questão pós-operatória dessas cirurgias, tá? O que a gente pode realizar. Eu tentei voltar mais à nossa aula. Inicialmente a gente vai falar um pouquinho das cardiopatias congênitas, para vocês conhecerem algumas delas, e as principais, pelo menos, né? Porque são várias. E lá no finalzinho eu coloquei mais uma parte do que a gente pode realizar como fisioterapeuta nessas crianças, tá? Não é muito diferente da questão do adulto, tá? Então, a gente já viu muita coisa do que vai ser falado, mas é importante salientar algumas, né, colocar algumas observações ali para que vocês possam ter os melhores objetivos, ter as melhores condutas dentro do tratamento de vocês, né, dentro da lógica ali daquele paciente. E aí, só para a gente lembrar um pouquinho, como que pode acontecer, como que podem acontecer essas malformações. Provavelmente vocês já viram na parte anatômica, na anatomia lá no início, um pouquinho de circulação fetal, então aqui eu vou só pincelar, né? E aí a gente lembra que a gente tem uma formação embrionária do coração, né? E é a partir dessa formação embrionária que a gente pode ali ter algumas pedras no caminho, né? Que a gente pode ter ali algumas alterações na formação desse coração. Então, a gente tem que lembrar que a dinâmica da circulação fetal, ela vai ocorrer a partir da terceira semana da fecundação ali do embrião, né? Então, da formação do embrião. Então, acaba que, a partir dessa terceira semana, eu já começo a ter, terceira e quarta semana, eu já começo a ter ali uma leve definição de estruturas, né? Que a gente chama de coração primitivo, tá? Então, a gente acaba tendo ali esse coração primitivo que vai estar funcionando e que tem que funcionar para que a gente consiga ter esse embrião e esse feto sendo nutrido ali, tá? Então, o que acontece? A gente tem ali várias fases embrionárias, várias fases dentro dessa circulação fetal, dessa fase embrionária e fetal, né, para que a gente tenha aquela formação do coração propriamente dito do que a gente conhece no adulto, né, ou no indivíduo no indivíduo que acabou de nascer. Lembrando que o coração de um feto, ele é diferente,
tá? Ele tem, a partir da sua formação, obviamente, ele vai ficar praticamente igual ao de uma criança que acabou de nascer, mas ele possui algumas estruturas diferenciadas. Por quê? Porque toda a circulação fetal ela é diferente, né? A gente sabe que os pulmões, até certa idade fetal, a gente ainda não tem pulmão funcionante ali, né? Então, eles começam a funcionar depois de uma certa idade fetal, porém, esse funcionamento ele ainda é muito lento, ele é muito restrito, né? A gente ainda não tem abertura dos alvéolos, então a gente não tem a oxigenação de fato acontecendo aonde? Na região pulmonar, nos pulmões do embrião, no caso do feto, né? Então a gente acaba tendo o quê? Uma circulação placentária, que é feita, né, através da placenta, obviamente, e esse sangue ele é oxigenado a partir dessa placenta, tá? E a gente vai ver um pouquinho sobre essa circulação fetal ali daqui a pouco, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Que esse coração, inicialmente, ele vai apresentar algumas características, tá? Que são características fetais, que você, após o nascimento, não deve mais apresentar. Então, a gente tem que lembrar que a gente vai apresentar, a gente não, né? O coração do feto vai apresentar alguns shunts, que a gente chama intracardíacos, ou seja, canais de comunicação entre um lado e outro do coração. A gente sabe que eu tenho o lado direito e o lado esquerdo, são como se fossem duas bombas, né? Porque eu não tenho essa mistura dos sangues, mas no caso fetal a gente tem essa mistura, né? Então a gente possui algumas estruturas, como por exemplo o ducto arterioso e o forame oval, tá? Que eu vou já mostrar para vocês onde eles ficam. O forame oval ele fica entre os dois átrios. Não sei se vocês lembram lá na anatomia que vocês conseguem ver uma estrutura como se fosse uma fossa, né? Que é chamada de fossa oval e não mais forame oval, que é o antigo forame que se transformou em fossa depois do fechamento, né? Então a gente acaba tendo ali o ducto arterioso e o forame oval. E uma outra estrutura que não é intracardíaca, mas que ela aparece em certa parte da aorta com o tronco pulmonar, tá? Que a gente chama de canal arterial, que eu também vou já mostrar para vocês. Então, a gente acaba tendo esses shunts, ou seja, esses canais de comunicação, tá? Onde a gente acaba tendo ali uma mistura daquele sangue, tá? Como a gente não tem uma circulação efetivamente igual que a gente tem agora, ou seja, sangue oxigenado, sangue rico em CO2 pelo lado direito, sangue rico em O2 pelo lado esquerdo, e ali aqueles sangues não se misturam, a gente tem oxigenação pulmonar, nesse caso aqui é diferente, tá? Então eu tenho que lembrar que no coração do feto eu tenho esses shunts intracardíacos e também o canal arterial, tá? E aí, o que acontece? A gente tem uma maior resistência vascular pulmonar, né? Justamente por isso, a gente não tem uma circulação pulmonar efetiva, tá? Esse fluxo pulmonar de sangue que chega de 7 a 10% do que deveria, entre aspas, após o nascimento chegar, né? Então, a gente acaba tendo aí um débito cardíaco relativamente baixo, não é um débito cardíaco relativamente alto. Mas o feto, ele não precisa desse débito cardíaco tão alto assim, né? Porque ele tem outros meios ali de que esse sangue ele se oxigene em outra região, que no caso seria onde? Na placenta, né? Então a gente tem a placenta com essa função primordial aí da troca gasosa, tá? O que a gente tem que lembrar também? Que o pulmão ele apresenta uma função ativa, ainda que mínima. Como eu falei para vocês, eu tenho um aumento dessa resistência pulmonar, mas apesar disso, eu tenho sim fluxo pulmonar, tá? E eu tenho ali uma função ativa. Claro que não é uma função como a gente vai ver após o nascimento, obviamente, tá? Porque eu ainda não tenho abertura dos alvéolos completas, eu não tenho ainda, dependendo da idade fetal, produção de surfactante suficiente pelos pneumócitos. Então, a gente acaba pensando que a gente tem ali essa função ativa do pulmão, mas que ela não é semelhante, né? O que a gente possui hoje, porque eu tenho o quê? Uma imaturidade das minhas células alveolares,
tá? Então, essas minhas células alveolares, os meus pneumócitos, eles ainda estão, entre aspas, em construção. Então, a gente acaba não tendo essa função ali tão efetiva, tá bom? Mas é só para vocês lembrarem, então, desses shunts intracardíacos, tá? Que essa circulação, que toda essa parte de troca gasosa é feita pela placenta. E aí, como que a gente pensa nessa circulação fetal em si, tá? O que acontece? Aqui nesse quadradinho, eu nem lembro mais onde é que põe a caneta nisso aqui. Vocês lembram? Aqui, caneta, achei. Tá? Só para vocês lembrarem, ó, essa parte toda aqui é o coração, tá? E aí, o que a gente tem? A gente tem o átrio direito aqui, ventrículo direito, se vocês perceberem, ele está de lateral para a gente, né? E aí eu tenho o átrio esquerdo e tenho o ventrículo esquerdo. Eu vou apresentar pelo esquema, porque é muito mais fácil de vocês verificarem, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, olha só, a placenta, certo? Que seria esse meu órgão principal para minhas trocas gasosas, tá? E aí essa placenta, juntamente com o sangue que vem das vísceras abdominais e da parte inferior do tronco, né? No caso, membros inferiores, esse sangue, eles vão seguir aqui, ó, passa pelo fígado, no caso das vísceras abdominais, né? E no caso da placenta, eles já seguem direto para onde? Para a veia cava inferior, tá? Lembram-se que na circulação do adulto, na circulação da pessoa que já não é mais um feto, né? A gente tem o quê? Uma circulação que chega no átrio direito totalmente, certo? Que vem da veia cava superior e da veia cava inferior. Aqui não é muito diferente. Aí eu tenho o quê? Cabeça e parte superior de tronco, chegando esse sangue através de quem? Da veia cava superior, tá? Quando a gente observa, esses sangues, eles chegam aonde? Olha só, eles chegam no átrio direito, que é o convencional, que por onde chegaria mesmo. Só que nesse caso aqui do coração do feto, a gente tem o forame oval, tá? Esse forame oval é uma comunicação que eu tenho entre o átrio direito e o átrio esquerdo, que é chamado de um shunt, tá? Que é chamado de shunt. Essa comunicação interatrial, ela justamente na idade fetal, ela é fundamental, ela é primordial, porque nessa hora aqui, ó, que todo o sangue que vem aqui de veia cava inferior, né, de veia cava superior, a gente pode ter a passagem desse sangue para onde? Para átrio esquerdo, que vai seguir para o ventrículo esquerdo, e em seguida esse sangue, né, que claro é um sangue oxigenado, que chegou pela placenta, vai suprir quem? Vai suprir a aorta, certo? Vai direto para a aorta, vai direto para membro superior, cabeça, aorta, vai nutrir ali as coronárias, que a gente já sabe que são ramificações da aorta, né? Então ele tem o forame oval, ele é primordial aqui para o feto, porque a passagem que ele tem para que esse sangue oxigenado ele siga para onde? Para membro superior, cabeça, aorta e coronárias, tá? Então eu acabo tendo um forame oval ali top, tem que estar presente, tá bom? E aí esse restante do sangue que não segue pelo átrio e ventrículo esquerdo, acontece o quê? Eles seguem diretamente pelo ventrículo direito e vão para onde? Para a artéria pulmonar, né? E para o ducto arterial. O que seria esse ducto arterial? Seria justamente, deixa eu ver se eu tenho uma fotinha aqui, só para vocês aqui, ó. O ducto arterial é essa estrutura aqui, ó, que vai ligar a artéria pulmonar, as artérias pulmonares com a aorta, tá? Então, esse ducto arterial, ele também faz o quê? Ele faz essa conexão entre os dois grandes vasos, né? E eu tenho a passagem de sangue oxigenado ali para as duas regiões também, entenderam? Então, a gente acaba tendo como também uma... como se fala? Uma conexão ali para que eu tenha a oxigenação de outras regiões, tá bom? Então, o ducto arterioso ou ducto arterial, como vocês possam encontrar na literatura, também vai ser extremamente importante para que a gente tenha essa passagem do sangue. E ali, ó, a gente acaba tendo o quê?
a gente acaba tendo todo esse sangue, o que não foi para a cabeça, membro superior e coronária, né? Ele vai para onde? Para a aorta descendente, indo para abdômen e membros inferiores, e logicamente volta para a placenta, tá? E ali, de novo, eu tenho essa troca gasosa, tá? É onde a gente tem essas linhas aqui pontilhadas, é justamente o quê? Que eu tenho uma circulação pulmonar, tá? Olha só, saindo de artéria pulmonar, eu tenho essa ligação, eu tenho uma circulação, só que essa circulação, ela ainda é muito primitiva, ela é mínima, né? Ela não seria totalmente ativa como nas outras regiões. Eu tenho o mínimo para manter ali o fluxo pulmonar. E Professora, o pulmão... Oi, pode falar, é por Caio. isso que o coração do bebê ele bate muito forte, que é para que haja essa rápida oxigenação do sangue dele? Também, também. Ele acaba tendo essa ritmicidade um pouco maior devido a isso, tá? Também para justamente a gente ter esse bombeamento mais rápido e passagem do sangue, porque a gente não tem pulmão efetivamente ali, a gente tem uma placenta que teoricamente é um pouco mais distante do pulmão, do coração e do pulmão, né? Então a gente acaba tendo esses batimentos um pouco mais altos, né? Um ataque cardíaco, digamos assim, não para o feto, que é normal para o feto, mas se fosse para a gente, seria um ataque cardíaco. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Ficou entendido isso aqui, então, gente, que a placenta, então, vai ser como se fosse, entre aspas, o meu pulmão, né? Então, eu tenho uma veia umbilical para retorno desse sangue, tenho artérias, artérias umbilicais também, então, é um conjunto de 3 vasos que a gente tem ali na placenta e para o feto, para que a gente tenha essa troca gasosa efetiva ali com eles, tá bom? Aí, deu para entender, né? Se alguém ficou com dúvida, galera, pergunta, tá? Deu sim, Pra prof. gente... Beleza, se qualquer dúvida, vocês podem me parar. E aí, só para a gente lembrar, né, que a gente tem, então, também pode haver algumas alterações nesse sistema cardiopulmonar ao nascimento daquele feto, daquela criança. Então, a gente tem que pensar o quê? Que a partir do momento que eu tenho o nascimento, eu passo a ter o quê? Uma circulação, uma divisão dessa circulação fetal, né? Aí a gente entra na questão do quê? Circulação sistêmica e circulação pulmonar. Se eu vou ter esses 2 tipos de circulação, acaba que o quê? Eu vou ter estruturas que têm essas estruturas de shunt cardíaco, intracardíacos ali que a gente viu, eles vão ter o quê? Que se fechar, tá? Então, anatomicamente, esses portais de comunicação, a gente não pode mais, teoricamente, a gente não poderia mais ter, tá? Justamente por quê? Porque eu não posso mais ter essa mistura dos sangues, né? Porque não é mais uma circulação fetal. Agora é uma grande circulação e uma pequena circulação. Então, todo o sangue que entra no átrio direito, que vai para o ventrículo direito, ele vai seguir para o pulmão. Eu não posso mais ter um forame. Por quê? Porque esse forame vai fazer com que eu tenha a comunicação entre o sangue que deveria ser oxigenado lá no pulmão e voltar, com o sangue que está chegando da grande circulação e está rico em CO2. Então, a partir do momento que eu ainda tenho essa comunicação, eu vou ter essa mistura de sangue. E aí eu não vou ter o quê? Uma oxigenação adequada, porque o sangue que vai sair do ventrículo esquerdo para a grande circulação, ele não vai estar oxigenado adequadamente, né? Então, acaba que a gente vai ter aí a permanência de algumas estruturas, vocês vão ver dessas alterações, que inicialmente podem não ser aparentes, né, na parte sintomatológica, mas que futuramente pode ali dar algum problema. Então, a gente tem aqui essa circulação, no caso, essas circulações independentes que vão ocorrer devido ao quê? A insuflação dos pulmões. Então, quando o feto já não é mais feto, né? É um recém-nascido, acabou de nascer, ele vai começar a ter que respirar. A partir dessa inspiração, a gente tem o quê? A gente tem abertura alveolar, a gente tem produção de surfactante, a gente tem pneumócitos ali trabalhando o tempo todo para que a gente mantenha esses pulmões abertos, né? Justamente porque quem vai fazer a troca gasosa agora são os pulmões. Então, a partir do momento que esse feto já é um recém-nascido, a gente passa a ter, na verdade,
uma diminuição da resistência vascular. Nossa, a minha reta tá maravilhosa. Tá? Eu começo a ter ali uma diminuição dessa resistência vascular, tá? Uma diminuição da pressão arterial pulmonar, porque essa pressão arterial pulmonar ela era um pouco maior, tá? Justamente porque eu não tinha essa circulação adequada, né? Adequada que eu falo é a que a gente teria ao nascer. Aumento do fluxo sanguíneo nos pulmões, então eu já não tenho mais aqueles 10% somente, eu tenho ali toda a circulação possível e o fechamento dos shunts, tá? Então, a partir desse momento, eu começo a ter esse fechamento dos shunts para que eu não tenha, para que esse recém-nascido não tenha mais nenhuma comunicação entre essas duas circulações. Oi, alguém me chamou? Esse fechamento, ele ocorre de forma gradual? Sim, ele ocorre de forma gradual. Então, a partir do nascimento, a gente tem um tempo ali que ele começa mesmo a se fechar, tá? Então, eu não vou te dizer exatamente quanto tempo, vou já lembrar. E aí eles começam realmente a fechar. Caso isso não ocorra, né, aí é que a gente tem a chamada má formação e ele não vai mais fechar, enfim. Então, essas são má formações que a gente chama, que nem seria uma má formação de fato, né? Seria justamente uma questão de não complementação ali da formação. Essas artérias... Oi, pode falar. Mas se ficar aberto, no caso não precisaria de cirurgia, a criança vive normal, tranquila? Então, se for somente o shunt, que a gente vai já falar daqui a pouco, comunicação ou somente intraatrial, ou só uma comunicação interventricular, coisas, entre aspas, mais leves, a criança vive normalmente, e aí muitas vezes ela descobre quando ela já está na fase da adolescência, muitas vezes adulto, porque são condições que podem trazer sintomatologia mais leve e que ali para ela não vai incomodar, né? E não é uma sintomatologia assim, não faço exercício, então eu nunca percebi que eu fiquei dispineico, que eu fiquei muito cansado. Mas a partir do momento que ele começar a correr, praticar uma atividade física, ele começar a verificar ali que não está normal, ele vai começar a ter os sintomas. Aí sim pode ser diagnosticado, tá? Mas hoje em dia, por exemplo, quando a gente já tem o recém-nascido, eles já fazem vários tipos de exame. Até mesmo do próprio feto, antes de nascer, a gente já faz um exame cardiológico, né? Para que eles vejam já se pode haver a possibilidade de existir ali alguma alteração. Né? Então, assim, os shunts eles vão estar presentes lá no feto, mas ao nascer eles já podem ficar de olho se vai ter alguma coisa ou não. Então, eles já investigam isso ao nascer. Hoje em dia é mais tranquilo essa questão de averiguar a parte cardíaca para que a gente não tenha futuros casos da pessoa. Mas existe, né? Ainda existe. Mas é mais frequente a questão da avaliação ali cardíaca, tá? Mas pode sim de acontecer, dele viver bastante anos ali e ele nem perceber nada, tá? Dependendo do tipo de formação. Obrigada. Nada. E aí, olha só, eu coloquei só uma observação para vocês, que no recém-nascido, a gente tem uma saturação de O2 que ela vai ali estar semelhante à do adulto, né? Então, a gente tem uma saturação que deve estar ali entre até 100%, enfim, 99%, 100%. No feto, a gente não tem uma saturação tão elevada, tá? Justamente porque eu não tenho ali efetivamente um pulmão funcionando, né? Então, eu não tenho aquela oxigenação efetiva que a gente tem ao nascer. Então, no máximo, o feto teria uma oxigenação ali de até 80%, tá? Isso não é incomum, isso é normal. E aí, o que a gente pode pensar nessas cardiopatias congênitas? A gente pode pensar que são essas malformações do coração, que podem ser causadas por fatores ambientais, anormalidades cromossômicas, tá? Quanto mais precoce a gente descobrir essa malformação, né, a gente acaba tendo ela como, por exemplo, mais complexa. Porque, por exemplo, imagina se lá no 5º mês de gestação, no 6º mês, no 4º ou 5º mês de gestação, a gente descobre alguma anomalia cardíaca, né? A gente já sabe que desde ali o coração que ainda está em formação, ele acaba
não conseguindo se desenvolver mais. Então, provavelmente, aquele coração ele parou o desenvolvimento naquela época. E a gente sabe que o feto ele tem esses 9 meses para quê? Para desenvolver todos os órgãos. Então, é um órgão que quanto antes a gente descobrir, né, que ele está ali com má formação, provavelmente essa má formação vai ser muito complexa ali, essa cardiopatia vai ser muito mais grave, tá? E aí a gente acaba dividindo, classificando essas cardiopatias, muitas vezes em acianogênicas e cianogênicas, né? Aí a gente vai lembrar um pouquinho o que é o cianogênico. Vocês lembram? O que é ser cianogênico? Estar cianótico? Coloquei aqui para a gente lembrar. Azulada na pele. Isso, exatamente. O indivíduo ele acaba ficando azulado e a gente tem a parte periférica, né, onde a gente vê membros, pontinhos dos dedos, dos pés, como uma mais geral, como uma mais central, tá? E aí o que a gente tem que lembrar da cianose, tá? Refere-se à cor azulada, como o Caio falou, da pele, né, e das mucosas. E por que isso acontece? Acontece porque a gente tem ali um aumento da hemoglobina reduzida. O que seria essa hemoglobina reduzida? Seria o que a gente chama de carboxihemoglobina, ou seja, a minha hemoglobina ela está com maiores níveis de CO2 e não somente de O2, porque o certo é o quê? Hemoglobina carregar oxigênio, né? E não uma grande quantidade de detectada quando a saturação de O2 ela é muito reduzida. Algumas vezes até 85 ou menos, né? Mas 85 é mais difícil da gente ver uma cianose, mas quando ela está abaixo disso, a gente pode sim encontrar, principalmente na questão periférica, né? Dependendo do caso também, do tipo de cardiopatia, tá? O que corresponde, então, essa concentração de hemoglobina reduzida nos capilares, tá? A gente pode ter ela do tipo periférica, por vasoconstrição ou doença vascular periférica, no caso, ou no caso de uma cianose central, que seria pelas cardiopatias congênitas, por exemplo, que a gente chama de cianóticas. Então, quando eu falo que é uma cardiopatia congênita acianótica, provavelmente é uma cardiopatia que não vai me dar essa cianose, essa coloração azulada na pele, do tipo central, por exemplo, tá? Não quer dizer que em algum momento não aconteça, tá? Pode ser que em algum momento essas cianóticas possam ser um tanto mais grave, que o indivíduo possa ficar cianótico, tá bom? Mas elas são classificadas dessa forma para melhor entendimento, tá? E muitas vezes essas cianóticas elas são mais graves, tá? Porque as malformações elas são bem mais complexas, então a gente acaba tendo as cianóticas ali bem mais difíceis para a gente, né? Então, vamos lá. No caso das acianogênicas, né? Das acianóticas, a gente teria o quê? Malformações que estariam ligadas a essas comunicações sistêmicas e pulmonares, que são aqueles shunts que a gente estava conversando anteriormente, né? Principalmente esquerdo-direito, ou seja, comunicações entre os dois lados do coração, direito e esquerdo, né? Principalmente a níveis atriais ou níveis ventriculares, ou até mesmo dos grandes vasos e alterações valvares, tá? Então, a gente pode ter aí esses shunts presentes. Aí eu coloquei o nome de algumas para vocês, a gente vai falar de uma ou duas, eu não lembro agora, mas assim, coloquei o nome delas para que vocês possam já ter uma ideia, quem quiser dar uma pesquisada depois para verificar como seria a situação de cada uma, tá? Vai ser bacana. A persistência do canal arterial, que é aquele canal que eu falei para vocês que tem entre quem? A aorta e as artérias pulmonares, no caso ali bem próximo do tronco, né? Na divisão ali, na ramificação do tronco pulmonar, que a gente chama de PCA, né? A comunicação interatrial. E como que pode acontecer essa comunicação interatrial? A maioria das vezes ela acontece pelo não fechamento do forame oval, tá? Então a gente acaba tendo essa comunicação interatrial. Uma comunicação interventricular, por má formação do septo interventricular ou por algum outro motivo. Defeitos do septo átrio-ventricular, que é o DSAV, né? Que é justamente o quê? Ele ele é um defeito
logo onde a gente tem ali as válvulas, né? Então, acaba que a gente tem uma comunicação, vou mostrar um coração para vocês com esse defeito, a comunicação ali entre os dois átrios dos dois ventrículos com essa mistura dos sangues, tá? Uma obstrução do ventrículo esquerdo ou por uma estenose aórtica, ou seja, uma redução da luz ali da aorta, né? Ou subaórtica, a parte mais inferior, enfim. Então, a gente pode ter ali diversas alterações que podem ser do tipo cianogênicas, tá? A comunicação interatrial, ó, como eu falei para vocês, eu não tenho fechamento do forame oval, tá? Então, eu tenho aqui, ó, sangue chegando pela veia cava inferior, mas esse sangue que está aqui, ele consegue passar para o átrio esquerdo, que não é o certo. Então, esse átrio esquerdo, ele tanto recebe sangue oxigenado dos pulmões, como ele recebe também sangue que não é que tem uma maior quantidade de CO2 que ainda não foi oxigenado, né? Então, o que acontece? Ele manda para a circulação sistêmica, ele manda para a grande circulação uma questão aqui, uma quantidade de sangue que não está adequadamente oxigenado, porque eu vou ter ali uma grande quantidade de CO2, ou não tão grande quantidade, né? Se for, dependendo do defeito, ou se for uma pessoa que ainda não tem sintomas, ele tem sim ali um pouco de níveis reduzidos de oxigênio, mas ele não vai ter nenhuma alteração, por isso eu até coloquei uma observação, ó. Permanecem oligossintomáticos até desenvolverem disfunção do ventrículo esquerdo. Então, muitas vezes, eles nem sabem que tem, conseguem ter uma vida normal, e aí, quando em algum momento essa alteração ocasionar ou alguma disfunção, ou alguma arritmia, ou até mesmo hipertensão pulmonar, eles começam a identificar, através dos exames, por exemplo, que existe essa comunicação interatrial, tá? Então, por isso que muitas vezes ela é classificada como acianótica, não é uma comunicação que vai dar àquele paciente níveis tão altos, né, inicialmente, pelo menos, de CO2, para que ele tenha uma cianose central, tá? A persistência do canal arterial vai mais ou menos pela mesma ideia, porque, por exemplo, se eu tenho essa comunicação, né, que ela não deveria mais existir, o que acontece? Esse sangue que é aqui, ó, rico em CO2, que vai ser oxigenado nos pulmões, ele chega aonde? Ele vai direto para a aorta, ou da aorta vem direto aqui para... geralmente da aorta vem direto aqui para o pulmão, né, para a artéria pulmonar que vai para o pulmão. Então, a gente acaba tendo ali um fluxo que também não é adequado de sangue para os pulmões e para a circulação sistêmica, tá? A gente acaba tendo aí essa mistura. Defeito do septo atrioventricular, que é aquele que eu falei para vocês que eu ia mostrar a imagem. A gente tem ali até 4% das anomalias cardíacas sendo desse tipo, defeito do septo atrioventricular, tá? A gente tem uma grande porcentagem ali, uma porcentagem significativa em indivíduos com síndrome de Down, com essa anomalia cardíaca. Não sei se vocês já ouviram falar, mas os Down, os pacientes com síndrome de Down, muitas vezes eles apresentam ali alterações cardíacas, né? E parte dessas alterações elas estão muito relacionadas a esse defeito do septo atrioventricular, tá? É um defeito mesmo da parte de desenvolvimento desse septo. Ó, então, a gente vê aqui o septo interventricular normal, né? O septo interatrial, ele realmente está aqui atrás dos grandes vasos. Então, eu acabo não tendo, ó, essa estrutura que me dá o quê? As válvulas aqui, ó, fechando, tá vendo? Eu tenho o quê? Essa comunicação total. Então, vocês percebem que eu tenho, ó, a mistura aqui do sangue que chega do lado direito, né? E não consegue ter efetivamente essa passagem de sangue para o tronco pulmonar, assim como do lado esquerdo, que também não consegue efetivamente passar esse sangue para a aorta, né? Então, a gente acaba tendo aí essa alteração que ela é bastante importante. Então, a gente tem alguns achados, tá? Parcial, a gente tem uma fusão incompleta do átrio ventricular e completa, que seria essa falta de fusão do septo. Então, essa aqui é a completa, né? Então, a gente pode ter ela um pouco menor, seria a parcial, e essa mais completa, que seria a total, tá? Então, a gente tem essa mistura aí também que não deveria existir.
No caso das cianogênicas, tá? No caso das cianogênicas, aí o bicho pega. Porque elas são bem mais complexas. Vocês viram que ali, teoricamente, não tem uma falha de uma questão de insuficiência cardíaca propriamente dita e tudo mais, a não ser que ele tenha outras coisas, o indivíduo tenha outras coisas relacionadas, que podem vir a surgir futuramente, né? Nada impede que isso surja. Mas, no caso das cianogênicas, a gente tem ali situações bem mais complexas, porque a gente tem mais do que um defeito. A gente tem vários defeitos, muitas vezes, tá? E aí, uma das mais conhecidas é a tetralogia de Fallot, tá? Não sei se vocês também já ouviram falar. Pelo próprio nome, a gente já pode pensar em quantas alterações aquele coração tem, né? 4, pelo menos. Muitas vezes pode vir de ser uma pentalogia, ou seja, vem uma alteração a mais. Transposição dos grandes vasos, tá? Das grandes artérias, que a gente chama de TGA, ou seja, a gente tem no ventrículo direito, onde deveria ter um tronco pulmonar, a gente tem uma aorta. E onde a gente deveria ter a aorta, a gente tem um tronco pulmonar, né? Então, imagina a situação aí desse coração, o que não acontece, né? A gente pode também ter atresia de válvula tricúspide e pulmonar, dupla via de saída de ventrículo direito e esquerdo, o chamado também tronco arterioso comum ou trunco, que eu vou mostrar para vocês também a imagem, hipoplasia de câmaras esquerdas, ou seja, eu tenho ali do lado esquerdo, né, no caso do coração, esse coração ele está como se fosse, não é atrofiado, mas ele não teve um desenvolvimento adequado, então eu acabo não tendo força ali para mandar aquele sangue para a circulação sistêmica, e o que a gente chama de ventrículo único também. Então, isso é muito claro, isso é muito evidente nesses pacientes, nessas crianças para a gente, tá? Por quê? Porque eles vão ter uma hipóxia tecidual, ou seja, eles não vão ter oxigenação adequada, não tem para onde correr, né? A maioria deles apresenta insuficiência cardíaca crônica, tá? Então, eles acabam tendo ali realmente uma alteração no volume sistólico, uma alteração no débito cardíaco, tá? Muitas vezes eles apresentam arritmias também. São pacientes que muitas vezes passam a ser internados e acabam também adquirindo em conjunto infecções respiratórias, muitas vezes recorrentes, tá? Então, isso acaba prejudicando ainda mais o desenvolvimento físico dessas crianças. Automaticamente, a gente também tem ali um atraso nesse desenvolvimento deles, neuropsicomotor, tá? Muito, muito, muito comum alterações posturais, tá? Então, a gente tem ali alterações na parte torácica, devido a esse aumento do estresse respiratório, da respiração paradoxal. Muito aquelas crianças com uma hipercifose ali extremamente acentuada, então automaticamente essa hipercifose leva uma atrofia ali do diafragma. Então a gente tem que ver o paciente como um todo, né? Então nesses casos das crianças, a gente acaba tendo muita questão do hiperdesenvolvimento físico e alterações posturais ali bem acentuadas, tá bom? Aí, olha só, eu coloquei a tetralogia de Fallot para vocês tentarem entender quais seriam essas alterações que a gente encontra. Gente, a tetralogia de Fallot é extremamente grave, muito grave. Então, assim, para a gente encontrar crianças maiores com tetralogia de Fallot é muito difícil, a não ser que ela tenha tido uma cirurgia cardíaca muito bem sucedida, que é complicado. Então, assim, a expectativa de vida, de sobrevida de uma criança com tetralogia de Fallot, ela é muito baixa, tá? Então, muitas vezes eles não passam ali da adolescência com a tentativa de uma correção cirúrgica, que muitas vezes eles não tentam corrigir
interventricular, tá? Ou seja, a gente tem ali um defeito no septo interventricular. Professora? Olha aqui. Pode falar, tô ouvindo. Seu áudio travou. Travou? Vixe. Foi. Espera aí. Ela estava falando Voltou agora? Voltou sim, eu acho que é instabilidade. Sim, Pode vai e ser. volta. Gente, a internet tá podre desde anteontem. Ontem a minha internet nem funcionou. Eu não sei nem. Eu fiquei até com medo de hoje não funcionar. Se parar de novo, vocês me avisam. Tá, professora, a senhora tinha Fala. dito sobre essa tetra... Como Logia é? que falou. Isso, Tetralogia que falou. No Ah, caso, tá. esses pacientes que eles possuem isso, mas eles são mais velhos, eles sofreram uma cirurgia bem sucedida, é isso? Não, então, deixa eu explicar de novo. É muito difícil a gente ver, com essa alteração, pessoas de adolescente para adulto. É muito difícil. A gente não. É assim, é raro. Eu vou te dizer que é raro porque eu vi uma adolescente. Porque eu vi uma adolescente que, assim, quando eu fiz faculdade, falar, não existe sobrevida mínima, não passa de criança, da fase de criança e tá. Só que, assim, o que acontece? Existem algumas correções que eles podem realizar nesses corações com a Não patologia podem de falou. fazer transplante cardíaco, não, nas crianças? Aí a sobrevida aumenta? Nesse caso, não. Nesse caso, geralmente, eles não fazem transplante, Entendi. tá? Porque é criança e tudo mais. Então, assim, o que acontece? Eles tentam corrigir a parte anatômica do melhor jeito que eles puderem, né? Da melhor forma que eles podem, para tentar diminuir ali as alterações. Mas, como vocês podem ver, são várias alterações. Então, o que acontece? Eles tentam fazer a correção de algumas partes, de algumas dessas alterações, e ali eles tentam manter com um tratamento farmacológico ou com outros tipos de tratamento para que essa criança ela tenha uma sobrevida um pouco maior, tá? A gente realmente não, assim, é muito difícil ver uma adolescente, por exemplo, com tetralogia, porque é uma condição bem incompatível mesmo com a vida, é muito incompatível. Quando eu cheguei no hospital e vi uma adolescente adolescente quase adulta, já de 18 anos com tetralogia, eu fiquei chocada. Eu falei assim, tá indo contra todos os livros que a gente leu, todas as aulas que a gente viu, porque realmente não tem uma sobrevida muito alta. E aí, o que aconteceu? Essa paciente de 18 anos, que tinha a tetralogia, ela acabou não tendo sintomas muito fortes. Ela tinha sintomas, só que eram aqueles sintomas, tô fraqueza, tô anêmica, não consigo fazer atividade, enfim. E aí, com o tempo, ela descobriu que ela tinha, algum médico, né? Não, vamos fazer os exames e tudo, e descobriu que tinha tetralogia. E ela foi operar com 18 anos. E assim, eu atendi ela no pré-operatório e tudo, só que foi uma paciente que não conseguiu superar ali toda a questão da grandiosidade que é uma cirurgia para tetralogia de Fallot. Ela não resistiu, né? Então ela teve uma sobrevida ali acima do que é encontrada em toda a literatura, né? A gente encontra, claro, em outros lugares do mundo, mas aqui a gente não tinha visto ainda. Então, com 18 anos, ela fez a cirurgia e não conseguiu resistir. Será Né? que se ela não tivesse feito, ela teria sobrevivido, professora? Então, talvez, se ela tivesse feito antes, ela teria morrido antes. Eu sempre falo isso, que ela não teria tido a vida toda que ela teve, sabe? Porque, assim, com a situação da tetralogia, ela tinha ali muitas alterações, complicações pulmonares também, né, relacionadas. Então, ela não resistiu mesmo, não conseguiu, porque foi feita, eu não lembro se foi o fechamento do septo, se eu não me engano, e é uma alteração da desproposição da aorta, eles tentaram também corrigir para deixar ela no local correto, né? E aí manter o restante com medicação, mas não foi. E assim, crianças, eles fazem em crianças, principalmente essa de tetralogia, para tentar dar uma sobrevida maior, porque realmente é muito incompatível. Olha só o que a gente tem. A comunicação intraventricular, tá, se fosse só a comunicação, a gente saberia ali que teria ali formas de, né, manter. Mas eles também têm um desvio da aorta para o lado direito, quando sai do coração, que a gente chama de destraposição da aorta. Então, essa aorta,
é como se ela tivesse espremida mesmo, mais voltada para o lado direito, e aquele sangue ele precisa ali de uma pressão muito maior para que ele vá para a circulação sistêmica. A gente tem também a obstrução do ventrículo direito, tá? Desse ventrículo aqui, vocês acabam vendo, olha só, que a musculatura é como se ela estivesse mais atrofiada, hipertrofiada, e aí a gente tem também dificuldade da passagem de sangue para os pulmões devido à estenose do tronco pulmonar que a gente encontra nessa alteração, tá? Então a gente tem ali uma diminuição dessa luz do tronco, onde a gente simplesmente não tem ali uma passagem desse sangue adequada, e a hipertrofia ventricular que eu tinha comentado, né? Então são alterações que, ó, por exemplo, bateu aqui o sangue rico em CO2, olha para onde ele vai. Ele vai para a aorta, tá? Ele vai para a aorta. Por quê? Porque eu tenho essa estenose no tronco, ou seja, o sangue é mais difícil de entrar aqui e ele vai seguir para a aorta. Então, esse sangue rico em CO2, ele volta para a circulação sistêmica, tá? Então, vocês percebem que o meu nível de oxigenação para a circulação sistêmica, ela é extremamente baixa. É por isso que o indivíduo, ele passa a ficar o quê? Cianótico, porque eu vou ter uma concentração altíssima de CO2 e uma concentração muito reduzida de O2, tá? Então, a gente acaba tendo aí essa dificuldade de oxigenação sanguínea. E aí, ó, coloquei só como observação o que a gente já falou. Esse sangue, ele não consegue ser oxigenado em quantidade suficiente, né, para ser distribuído. E, em consequência, essas crianças vão apresentar o quê? A cianose, tá? Que é aquela cianose central que a gente já havia falado. Enfim, as cirurgias eles tentam realizar, existe ali, né, uma sobrevida a partir do momento que eles fazem a cirurgia, mas também não são sobrevida, não é uma sobrevida assim muito alta, tá? Então tem limitações. Prof, Pode falar. por que esse, que é uma comunicação interventricular, é muito pior do que aquela que é cianogênica? Ou acianogênica? Então, porque lá eu só tenho essa comunicação. Só. Entendi. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho a hipertrofia ventricular, eu tenho a estenose da artéria pulmonar, tá? São 4 defeitos que a gente tem. E esses 4 defeitos, olha só, 2 deles são aqui relacionados, 2 não, né? 3 deles são relacionados a essa parte direita do coração. Então, esse sangue que devia ir para o pulmão e ser oxigenado, ele não vai, ele vai minimamente. E como eu tenho essa comunicação interventricular, tá? E principalmente, geralmente é nessa região, o que acontece? Esse sangue que nem foi para o pulmão oxigenar, rico em CO2, ou seja, ele já voltou da circulação sistêmica rico em CO2, ele vai direto para a aorta. Ele não é oxigenado. Então, o meu corpo, ele recebe de novo sangue rico em CO2, direto, sem piscar. Aquele outro não, eu tenho uma leve mistura, porque eu não tenho alteração, eu não tenho estenose no tronco, eu não tenho alterações na parte do miocárdio do ventrículo. Então, o que acontece? Eu tenho ali uma circulação normal, eu tenho apenas não é um apenas, mas em comparação a isso aqui, eu teria apenas essa comunicação, sendo que essa comunicação, ela faz eu ter aquela pequena troca ali de sangue, né, oxigenado e rico em CO2. Nesse caso, essas outras alterações me fazem com que a alteração seja muito pior, tá? Conseguiu entender? Entendi sim, professora. Obrigada. Nada. Aí, o que acontece? A gente também tem outra extremamente grave, que é a transposição das grandes artérias. Vocês já devem ter ouvido falar por aí. Onde a gente tem uma aorta que sai do ventrículo esquerdo, ou do ventrículo direito, desculpa, olha aqui, tá? E um tronco pulmonar que sai aqui do ventrículo esquerdo. Tem alguma coisa errada aí? Tem, né? Tá trocado. Por isso que o nome é transposição de grandes artérias. Então, é uma malformação também, que é grave e também do tipo cianogênica, porque você já deve imaginar o que acontece. Olha aqui. O que acontece? Lindamente, meu ventrículo direito rico em sangue CO2 vai direto para a aorta. Olha a loucura, né? Então, a gente acaba tendo as principais artérias do coração ali
que trocam de lado, que trocam de posição. Então, a gente tem uma aorta que sai diretamente do ventrículo direito e uma artéria pulmonar do ventrículo esquerdo, totalmente ao contrário do que deveria ser, né? Então, a gente tem as duas circulações acontecendo em paralelo, uma de cada lado do coração, e o sangue ele não se renova, tá? O que torna uma condição incompatível com a vida. Então, a partir do momento que existe essa descoberta de que existe essa transposição de grandes artérias, a cirurgia tem que ser feita imediatamente, tá? A cirurgia é feita para que tenha essa troca dos grandes vasos, senão vai continuar acontecendo isso e o indivíduo não sobrevive, tá? Não sobrevive mesmo. O tronco arterioso, o truncus, né, que é o tronco arterioso comum, é outro tipo de formação que, olha só, é como se fosse um vaso 2 em 1, né? Tem um shampoo 2 em 1, a gente tem um vaso 2 em 1, que seria justamente aqui, ó, uma saída, ó, eu tenho, claro, um defeito no septo, tá? E quando eu tenho esse defeito no septo, eu facilito com que os dois sangues, eu coloco 2 sangues, tá, gente? Só para dizer que é um oxigenado e outro rico em CO2, tá? Que esses 2 sangues aqui passariam por onde? Passariam por um vaso apenas, que depois ele se ramifica em quê? Ó, ele se ramifica em tronco, que vem ser artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda, e o mesmo vaso me leva para uma aorta. Olha que lindo, né? A gente acaba tendo um truncus, que é um tronco em comum para os 2 grandes vasos. Também é uma situação bem complicada e que precisa ser corrigida com cirurgia, tá? Senão fica realmente incompatível ali com a vida, tá? A tetralogia ainda consegue aguentar um pouco mais, mas nesse caso das transposições de grandes artérias e do tronco, assim, não tem como, porque a circulação fica totalmente diferente, né? Ali a gente tem uma dificuldade, tem uma passagem de uma certa quantidade, e aí vai chegar um momento que o coração entra em insuficiência cardíaca, enfim, vai levando uma coisa a outra. Aqui ele já não flui, né? Não tem como fluir aqui nesse tipo de oxigenação, tá? Então, a gente tem que lembrar que essas cardiopatias congênitas, né, a gente vai ter, sim, alterações do fluxo sanguíneo pulmonar também, tá? Que pode nos trazer uma modificação temporária ou permanente do pulmão, tá? E aí, pensando nessa questão da modificação temporária ou permanente do pulmão, a gente também consegue dividir essas cardiopatias em 2, que seria a cardiopatia de hiperfluxo pulmonar, tá? Ou uma cardiopatia de hipofluxo pulmonar. E aí, como que a gente dividiria assim? As de hiperfluxo seriam aquelas que a gente tem o quê? A presença dos shunts, né? Esquerdo-direito. Ou seja, eu tenho aquelas alterações dos septos, enfim, do forame, onde a gente vai ter um fluxo que sai do lado esquerdo e pode entrar do lado direito, né? Tendo assim, então, um aumento do fluxo sanguíneo para o pulmão, a mais do que ele deveria ter, como, por exemplo, nos casos da comunicação interatrial, da comunicação interventricular, ou até mesmo da persistência do canal arterial, que são aquelas menos complicadas que a gente viu lá no início, né? No caso, entenderam aqui hiperfluxo? No caso do hipofluxo, ou seja, numa redução desse fluxo pulmonar, a gente teria justamente as doenças, né, que cursam para uma má formação das estruturas anatômicas, ou seja, a gente já pensa na questão das cianóticas, né, das cianogênicas, que seriam justamente a atresia de tricúspide, atresia pulmonar, uma estenose pulmonar. Então, a gente acaba tendo defeitos que relacionam aqui a artéria pulmonar e o ventrículo direito, principalmente, e aí eu não consigo ter esse fluxo adequado, tá? Então, tudo que vai ser relacionado à válvula do lado direito, o ventrículo do lado direito, ou até mesmo o tronco pulmonar, a gente acaba pensando já em questão de hipofluxo pulmonar, ou seja, redução desse fluxo de sangue que chega até os pulmões, tá bom? E aí, a gente tem uma questão muito importante que pode aparecer nesses pacientes, né? Nessas crianças, que seria justamente a questão da hipertensão pulmonar, tá?
Só para a gente lembrar que a pressão pulmonar, no caso, a média da pressão arterial pulmonar, se ela for maior que 20, né? Média da pressão arterial pulmonar maior que 20 após a segunda semana de vida, tranquilo. Aí a gente tem, alguns vão apresentar aumento da resistência vascular periférica, né? Quando eu tiver esse aumento da resistência, eu consigo ali ter também uma questão de aumento da pressão pulmonar, levando já para uma questão de hipertensão, e também é um agravante independente do grau de vasoconstrição pulmonar, né, que é um mecanismo muito frequente em crianças. Então, se a gente tiver alterações ali, principalmente do tipo hipofluxo, né, a gente acaba tendo uma hipertensão pulmonar. Aumento do CO2, que vai poder ali também induzir a uma vasoconstrição pulmonar, né? E a permanência do padrão fetal da circulação pulmonar, tá? O que seria essa permanência da circulação pulmonar, gente? Seria justamente aquela questão do fluxo reduzido. Lembra que eu falei lá no início que o feto, ele tem um fluxo extremamente reduzido de sangue para os pulmões, né? Então, a partir do momento que a gente mantém essa permanência de padrão fetal, não é o ideal, né? Pode vir ali essa criança ter uma hipertensão pulmonar, tá bom? E aí a gente pensa na fisioterapia nos casos dessa hipertensão pulmonar, tá? O que a gente pode pensar, quais seriam os nossos objetivos, o que a gente pode fazer em crianças com essa hipertensão pulmonar, né? Já diagnosticada ali pelo médico. Então, a gente pode pensar que os nossos objetivos principais para essa questão dessa criança com hipertensão pulmonar seria justamente ofertar níveis satisfatórios de O2 para que a gente evite a hipóxia, tá? Então, tudo isso, gente, a questão dos nossos objetivos, do nosso tratamento, quando a gente for ver agora, é pensando em analisar o quê? Oximetria e gasometria, tá? Evitar níveis elevados de PCO2, né? Ou seja, evitar uma hipercapnia, porque a gente tem que lembrar que o O2 é um vasodilatador pulmonar. Então, quanto menos oxigênio eu tenho no meu pulmão, mais ele vai o quê? Acontecer uma vasoconstrição, tá? No caso do CO2, ele é o contrário, ele é um vasoconstritor. Eu não quero que o meu pulmão tenha vasoconstrição. Não quero, tá? Então, eu tenho que manter os níveis de CO2 adequados e os níveis de O2 também adequados, bem acima, né? Lá para cima. Então, a gente tem que pensar que eu tenho que fazer esse equilíbrio e manutenção de O2 e de CO2 na região pulmonar, tá? Ajustar os níveis de fração inspirada de O2 em casos de pacientes, em casos de crianças que estejam sob ventilação mecânica, sempre eternamente de acordo com gasometria e oximetria. Então, elas são padrões ali para que a gente avalie essa frequência inspirada de O2, o que a gente vai ofertar para esse paciente, tá? Após a extubação de um paciente desse, a gente também pode ofertar o quê? Oxigenoterapia, né? Então, a gente também tem que pensar nessa questão. Manobras de higiene brônquia e de expansão pulmonar, tá? Lembrando que a gente pode utilizar a posição prona, drenagem postural, vibrocompressão, aspiração, que vai depender o quê? Da tua avaliação. Se houver necessidade, a gente aplica, né? Tá? Então, se for um paciente que ele tem, que ele está estável, hemodinamicamente estável, com todos os parâmetros, a gente consegue realizar essas manobras aqui que a gente acabou de falar, tá? Sem problemas. Associar uma drenagem postural ali com uma vibrocompressão, com uma manobra ali, principalmente em crianças, né, se forem bebês e tudo mais, para que a gente consiga ter uma mobilização da secreção e, se necessário, uma aspiração. Na UTI, a gente tem que observar sempre o horário da dieta dessas crianças, desses bebês, desses recém-nascidos. Nada pode ser realizado com pelo menos 30 minutos de diferença da alimentação, tá? Independente do tipo de alimentação. Então, assim, chegou na UTI, o bebê está com a alimentação ligada lá, eu já sei que eu não vou trabalhar com ele agora,
tá? Eu tenho que esperar pelo menos 30 minutos após o final da alimentação para que eu consiga trabalhar. Porque o risco dele apresentar ali um refluxo gastroesofágico é grande, e ali já vai a broncoaspira e dá aquela confusão inteira. Então, a gente não pode fazer isso, tá bom? Esperar esses 30 minutinhos aí da refeição, tá? Utilizar VNI, CPAP e BIPAP com níveis baixos de pressão, tá? Se esse paciente ele está muito agitado, a gente tem que suspender, tá? Por quê? Porque a gente acaba tendo uma elevação da pressão da artéria pulmonar em caso de agitação, tá? Então, assim, o ideal é que a gente suspenda a VNI em caso de agitação. Muitas vezes, até para a aplicação da VNI, em alguns pacientes, eles conseguem sedar levemente esses pacientes para que eles não tenham esse nível de agitação, eles consigam fazer o VNI, né, para que a gente não consiga suspender, para a gente não tenha que suspender a terapia, né, e também, consequentemente, não vai elevar a pressão da artéria pulmonar com essa questão da sedação, tá? Em alguns casos isso é utilizado. Aí a gente pensa que essas crianças elas podem vir a desenvolver insuficiência cardíaca, né, crônica, dependendo do caso da cardiopatia congênita que ela venha a ter. Então, a gente acaba pensando que uma insuficiência cardíaca crônica, ela é uma sobrecarga de volume ali, ou pressão secundária nesse tipo de cardiopatia, em casos do miocárdio normal. Já com o miocárdio mais comprometido, algum tipo de alteração nesse miocárdio, como uma estenose, uma atresia, enfim, a gente acaba tendo ali também por processo inflamatório ou por de outra etiologia, quando a carga de trabalho acaba sendo normal. Então, insuficiência cardíaca crônica nessas crianças também é muito comum, tá? Então, a gente tem que observar ali todos os sinais e sintomas que elas passam para a gente. O que a gente pode pensar? Sobrecarga de volume, então eu posso ter shunts ao nível dos grandes vasos, shunts ao nível ventricular, shunts a níveis atriais, tá? Isso aqui é o que vai causar, no caso, a ICC, tá? Sobrecarga de pressão, uma estenose da aorta, por exemplo, uma síndrome da hipoplasia de coração esquerdo, tá? Então, a gente acaba tendo esses fatores aqui como causas bem frequentes de insuficiência cardíaca em crianças, tá? Em lactentes, crianças, no geral. Algumas miocardiopatias, como, por exemplo, a miocardite viral, uma fibrolactose endocárdica, ou seja, no meu endocárdio tem uma produção ali descontrolada esqueci o nome, vou já lembrar. Enfim, acontece que no endocárdio acaba que ele tem uma desconstrução das fibras elásticas, e aí a gente acaba tendo um miocárdio que ele não é eficiente para bombeamento cardíaco, né? Então, a gente acaba tendo aí esse tipo de alteração. Uma insuficiência cardíaca secundária, como, por exemplo, através de uma doença renal, um hipotiroidismo, hipertensão, septicemia, né? Então, tudo isso também está relacionado ao aparecimento da insuficiência cardíaca crônica nessas crianças. E aí, o que a gente pode encontrar nessas criancinhas, nesses pacientes mais novinhos que a gente pode ter, né? A gente pode encontrar ali, a partir dessa insuficiência cardíaca, um desequilíbrio entre essa sobrecarga hemodinâmica e a resposta de adaptação. Ou seja, meu coração ele não está conseguindo aguentar, ele não está se readaptando ao que está acontecendo de novidade ali para ele, né? Então, esse paciente ele vai estar taquipneico ou dispneico, tanto em repouso como no exercício, tá? Ele pode apresentar taquicardia, ele pode apresentar sudorese excessiva, ele pode vir a ter cansaço fácil nas mamadas, então aquele bebezinho que está mamando, ele já começa a apresentar taquipneia e começa a ficar dispneico, automaticamente ele reduz a ingesta calórica, porque ele não consegue mamar efetivamente, e aí é uma criança que perde peso, tá? Uma criança que apresenta abatimento da asa do nariz, ou seja, ele está usando ali musculatura acessória,
Retração intercostal, ou seja, eu percebo que ele tem um aumento do trabalho ali respiratório, tá? Tosse crônica, edema palpebral, pode vir a ter hepatomegalia devido ao aumento da pressão venosa sistêmica. E no raio-x, que é um exame complementar, a gente acaba verificando muitas vezes a questão da cardiomegalia, ou seja, aquele coração aumentado, e também sinais de congestão pulmonar, tá? Então, a gente pode vir a encontrar ali, no caso de crianças com insuficiência cardíaca crônica, esse coração de tamanho aumentado, maior do que o normal, e uma congestão pulmonar, tá? E o que pode ser feito nesses casos, né? Ou quais são os tratamentos que realmente podem ser efetivos para uma melhora dessa insuficiência cardíaca congestiva? A gente teria, então, uma correção cirúrgica definitiva, que no caso seria a primeira opção, porque geralmente ela é a mais efetiva, então ver qual é a alteração, ver qual é a malformação, para ver se ela pode ser corrigida ou não com cirurgia, né? No caso de várias alterações, como eu falei lá da tetralogia, né, de outras, pode ser feito correção parcial, ou seja, eles fazem uma cirurgia paliativa para tentar diminuir as piores alterações que estão acontecendo ali, mais um tratamento farmacológico para que essa criança, para que esse indivíduo ele tenha um aumento de sobrevida, tá? E também uma porcentagem significativa dessas crianças no pós-op, no caso do pós-operatório, elas evoluem para a insuficiência cardíaca, tá? Então, muitas vezes eles fazem essa correção cirúrgica para tentar, né? E algumas vezes elas nem têm ainda a insuficiência cardíaca, fazem a cirurgia e aí muitas vezes elas vêm a desenvolver tanto do lado direito quanto do esquerdo, dependendo da malformação e do que foi ali feito na correção, feito na cirurgia, né? Então a gente acaba tendo um coração, tá? Que ele se adapta na parte mecânica ou também vai se adaptar à pressão ou ao fluxo sanguíneo, né? Se ele não se adapta, a gente acaba tendo ali acarretando outros problemas, uma cachoeira, infinitos problemas para aquela criança, para aquele indivíduo, tá? E aí, o tratamento farmacológico que é utilizado, tá? Eu não coloquei nome de medicamentos, mas eu coloquei, no geral, quais seriam esses 3 princípios básicos utilizados dentro dessa parte farmacológica, que seria justamente melhorar esse desempenho do músculo cardíaco, tá? Então, a gente precisa melhorar esse desempenho. E aí, o que eles fazem? Eles usam os digitálicos, que seriam justamente os antiarrítmicos, né? São medicamentos que fazem com que eu tenha esse controle da ritmicidade do coração. Ou seja, eu evito arritmias a partir desses remédios, desses medicamentos. Controlar o volume desse indivíduo, então, controlar aquela volemia do indivíduo, da criança, no caso, reduzir a carga de trabalho com o uso de vasodilatadores sistêmicos e ou pulmonares, dependendo da necessidade, né? Então, eles podem usar vasodilatadores, antiarrítmicos, enfim. Verificar o que seria melhor dentro do tratamento para cada condição clínica, para cada condição ali de malformação ou cirurgia que aconteceu, tá? A gente tem toda essa parte. E aí, o que a gente pode pensar, né, em fazer com essas crianças que apresentam essa insuficiência cardíaca crônica, mas que estão ali na UTI ou que passaram por cirurgia, enfim, né? Mais uma vez, manter essa oxigenação adequada, tá? Então, nessa parte inicial, a gente tenta manter a oxigenação adequada. Existem inúmeras opções de oxigenoterapia para esses tipos, para recém-nascidos, para crianças, enfim. No caso dos recém-nascidos, existem também ali a nebulização aquecida de O2 à distância. Eu não coloquei a imagem dela, mas eu coloquei da oxitenda. Então, vocês percebem que a criança, ela fica nessa tenda aqui, bonitinha, tá? Com oferta de fluxo de oxigênio, né? Ou um sistema de... Aqui era máscara, tá, gente? Não é máscara, não. E um sistema de máscara de Venturi ali, onde a gente vai conseguir ofertar certa quantidade de oxigênio, apesar das válvulas que a gente tem, a gente sabe que não é uma coisa exata, uma quantidade exata, mas ali, né, eles tentam aproximar de uma forma, enfim, a gente consegue ofertar também oxigênio. Existem as prongas também, eu vou já mostrar para vocês
como até que se coloca uma pronga nasal nesses bebês, né? Então, a gente acaba tendo várias opções, não somente essas, para que a gente consiga ofertar essa oxigenoterapia para esses bebês, sempre tentando manter os níveis de saturação, né? Observando quem? Saturação e gasometria, tá? Oxigenoterapia ali através de saturação e gasometria. Então, para a gente isso é extremamente importante. Aí, higiene brônquica, né? A gente faz manobras de higiene brônquica que a gente pode fazer ali nesses bebês, nesses recém-nascidos, tá? Além da drenagem postural, além de vibrocompressão, né? Além de algumas manobras de higiene. E caso haja necessidade, a gente faz a aspiração do RN ou da criança, tá? Então, se necessário, a gente também pode fazer a aspiração nasotraqueal, ou orotraqueal, se tiver com tubo, né? Enfim. No caso da drenagem postural, a gente tem sempre que pensar que ela pode ser realizada, por exemplo, num pulmão comprometido. Por quê? Porque a gente tem uma atividade ciliar comprometida nesse pulmão, né? Então, a gente acaba pensando que esse pulmão comprometido, ele aumenta também o espessamento do muco, ou seja, tem um aumento da secreção. Então, a gente precisa fazer com que essa secreção ela seja retirada, né? E muitas vezes o recém-nascido, a criança, ela não consegue sozinha ali, ou através de exercícios respiratórios que a gente faz em adultos, porque eles não têm esse entendimento, a gente consegue retirar. Então, a gente precisa de manobra que aconteça, tá? Então, a gente também tem que ter atenção que nessas crianças com quadro de ICC, descompensação hemodinâmica, ou seja, estão em taquicardia, taquipneia, hepatomegalia, apresentam arritmias, refluxo gastroesofágico, hipertensão arterial, fica contraindicado a posição de Trendelenburg. Vocês lembram com essa posição, né? Então, a gente não pode colocar paciente, né, principalmente com descompensação hemodinâmica e Trendelenburg. Ou seja, eu coloco a cabeça mais baixa do que o restante do corpo ali, né? A gente acaba deixando a criança não nivelada e acaba deixando ela um pouco com a cabeça mais inferior ao restante do corpo. Então, esses tipos de posição, nesses casos, ela é contraindicada, tá? Então, a gente poderia colocar um decúbito lateral, né, para fazer uma drenagem, dependendo do pulmão que está mais cheio ou não. Então, isso aí vai muito da sua avaliação, tá? A posição prona, que com Covid acabou ficando muito conhecida, né? A gente tem essa posição prona sendo utilizada há muito tempo, então a gente acaba sabendo que a posição prona, ela melhora essa redistribuição do fluxo sanguíneo pulmonar. Então, a partir do momento que eu melhoro essa redistribuição, eu acabo ventilando e perfundindo mais algumas áreas que antes não estariam, né, com a ventilação perfusão adequada. Aumento homogêneo de fluxo sanguíneo e melhora da relação ventilação-perfusão, quando a gente compara a posição supina, tá? Melhora da pressão parcial de O2 na maioria dos pacientes. Então, por isso que a prona muitas vezes é utilizada, né? Principalmente em casos que a gente oferta oxigênio e oferta frações mais altas de oxigênio, o paciente não satura bem, tá? Então, a gente acaba utilizando a prona para uma melhora ali e uma melhor redistribuição desse fluxo sanguíneo, tá? A gente também pode utilizar a prona tanto em crianças extubadas, né, como crianças sob ventilação mecânica, só que a gente tem que tomar bastante cuidado com o quê? Com o tubo orotraqueal, tá? Se a gente for pronar uma criança que está em ventilação mecânica, está com tubo, está conectada ao ventilador, a gente precisa tomar certos cuidados para que ela não estube acidentalmente, tá? E aí vai ser estubar acidentalmente o pacientezinho deve ser uma complicação, porque vai ter que estubar de novo, enfim, uma loucura, tá? Então, bastante cuidado ao pronar uma criança sob ventilação mecânica para que não aconteça essa estubação acidental, tá? E aí, a fisioterapia em si, a gente também pode realizar, Veni, que eu já tinha começado com vocês. Para que a gente vai realizar? Reduzir esse trabalho respiratório, melhorar a mecânica pulmonar, manter a ventilação alveolar,
e prevenir a atelectasia, tá? Alguns estudos mostram até que podem reverter essas atelectasias. Então, a gente usa a VNI com essa finalidade. Em alguns casos, a gente utiliza esse CPAP nasal e observar se está ocorrendo distensão abdominal. Então, o que a gente sempre observa? Está utilizando no recém-nascido, ou está utilizando na criança ali, né? Um CPAP nasal, a gente sempre ausculta, tá? E sempre observa se ele está tendo distensão abdominal. Então, a gente faz a ausculta pulmonar, vê se realmente está tendo uma ventilação efetiva na região pulmonar e observa o abdômen. Por quê? Porque isso vai trazer muito desconforto respiratório. Se realmente estiver acontecendo essa distensão abdominal, mostra para a gente que esse paciente ele não está recebendo bem essa VNI, não está recebendo bem o CPAP, né? Então, esse desconforto respiratório passa a acontecer e se a gente não tomar cuidado, o paciente acaba até podendo entrar ali numa insuficiência respiratória, né? Então, a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Os parâmetros que a gente deve usar no CPAP, eles vão ser ajustados conforme a necessidade desse recém-nascido, tá? A pressão positiva, né, expiratória final, que no caso seria a PIP, a gente sempre deve ajustar em torno de 4 a 6, tá? Geralmente menor que 5 ali é o ideal. A pressão parcial de CO2, ela vai ser tolerada entre 45 a 65, tá? E o oxigênio ajustado para manter uma PA entre 50 a 70. Lembre-se que isso aqui é a pressão parcial, não é a saturação, tá? Lembrando que ela não vai ser diferente para o indivíduo recém-nascido, mas a gente aceita, né? O indivíduo tolera bem essa pressão parcial de O2 de 50 a 70. Lembrando que a gente não pode ofertar também níveis altíssimos de FI de O2 para que esse paciente mantenha uma saturação lá em cima, tá? Essa PA de O2 aqui, apesar dela não ser o ideal, ela acaba sendo suficiente para que eu tenha os tecidos do recém-nascido, por exemplo, todos oxigenados adequadamente, né? Então, eu penso que eu posso ofertar a menor FI de O2 para que ele mantenha isso daí. A não ser que eu queira manter 100% de pressão ali parcial de O2, né, 80 a 100 ou muito mais, e aí acaba que fica uma FI de O2 inviável, fica muito alta. E esse oxigênio a gente sabe que vai ser tóxico para aquele recém-nascido, para o paciente. Né? Então, a gente tem que pensar sempre nesses níveis toleráveis aí, para que a gente também não oferte tanto oxigênio sem necessidade, tá? A FI de O2, ela vai ficar em torno ali de 0,4, ou seja, 40%, é um nível ali bom, tá? É uma pressão de 5 centímetros de água e um fluxo mínimo de 5 litros por minuto e no máximo 10 litros. Por que eu estou falando todos esses parâmetros se né, pensando na questão do CPAP? Porque muitas vezes a gente pode usar o próprio ventilador mecânico em modo CPAP, tá? Muitos deles já vêm, o ventilador mecânico lá, grandão, bonitão, vem o modo CPAP e você usa e ajusta esses parâmetros para o recém-nascido ou para a criança, tá? E aí você consegue ajustar todos eles para ter o melhor resultado. Então, a gente acaba objetivando essa varredura de CO2 exalada, evitando o turbilhonamento de gases no circuito, ou seja, a gente não pode usar fluxos muito elevados, principalmente nos menores prongas. O que seria pronga? Eu vou já mostrar para vocês a imagem de uma pronga. Cadê? Essa aqui, ó, que a gente põe nas narinas do bebezinho, ó, vou já mostrar aqui. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, principalmente em menores circuitos e menores prongas, a gente não consegue usar fluxos muito altos, né? Porque a gente aumenta a resistência e todo o nosso trabalho que está sendo feito ali vai por água abaixo, tá? Então, a gente tem que usar fluxos adequados para o tipo de pronga que a gente está utilizando, para o tipo de máscara que a gente está utilizando, tá bom? E aí eu coloquei aqui uma fixação e a manutenção do sistema de CPAP com pronga nasal, que é muito comum vocês encontrarem na UTI, quando vocês forem para o estágio lá em pediatria não, em neonatal, né? Vocês vão encontrar também
tem ali, dependendo do hospital, ele já tem algumas cânulas, nem sempre você vai ter todos os tipos, né? Mas já tem algumas cânulas que você, às vezes, consegue utilizar em 2 tipos de peso ali diferentes, então, enfim, né? Então, a gente tem ali tamanho da cânula, ó, de 0,0 a 5, né? Para 1 a 2 anos, maior que 3.000 gramas, ou seja, 3 quilos, de 2 a 3 quilos, enfim. Então, dependendo do tamanho do recém-nascido, a gente ajusta ali a cânula direitinho, tá? Não vou mostrar aqui como que vai montar circuito do ventilador, esse tipo de coisa que você vai ficar para respiratório também, tá? Mas eu fiz questão de colocar aqui para vocês, porque no estágio de cardio vocês também têm essa UTI lá, e muitas vezes vocês vão se dar de cara ali, muitas vezes com esse tipo de instrumento, tá? Então, a gente pensa aqui na fixação e manutenção desse sistema de CPAP com pronga nasal. Professor, então é só colocar a pronga e acabou. Bem, a gente sabe que bebês são bem complicados, né? Por quê? Porque a gente não tem como controlar o posicionamento. Então, ele vai se mexer, ele vai se mover, ele vai alterar ali de lado, enfim. Não necessariamente os RN pequenininhos, não vão virar, né? Mas eles vão ali ter um certo movimento, vão mexer a cabeça, enfim. Então, isso pode ser, se a pronga não estiver bem ajustada, vai fazer com que eu tenha ali escape de ar e não vai ser tão efetivo. Então, a gente tem que pensar que, inicialmente, a gente pode posicionar esse bebê em decúbito de 30 graus, tá? Geralmente é isso, mas pode ficar ali no decúbito mais reto. Posicionar um conchinho embaixo do pescoço, nessa região subescapular. Então, na hora que a gente for colocar, o ideal é que a gente coloque esse conchinho nessa região para que ele não tenha nenhuma flexão exagerada e nem, né, esses movimentos mais bruscos do pescoço, tá? Aspirar nariz, boca, faringe, tá? Então, a gente sempre tem que, antes de aplicar, fazer, se necessário, se ele estiver muito hipersecretivo, a gente pode ali realizar as vibrocompressões e tudo mais, drenagem postural, para que a gente retire essa secreção e, se necessário, a gente aspira esse indivíduo, esse bebezinho, tá? Geralmente com sondas bem pequenas, tá? Sonda 6, às vezes menor. Limpar o lábio superior com gás e água destilada, então a gente vai limpar toda essa região aqui do bebê, tá? Porque daqui a pouco a gente vai, vocês vão ver que existe um curativozinho que pode ser colocado aqui para que a gente tenha a fixação de uma outra estrutura para colocar a pronga. Colocar uma touca, gentilmente, sem virar a cabeça do bebê, então geralmente na UTI a gente tem essas touquinhas, né, para que a gente consiga a partir dessa touquinha, fazer com que o circuito do ventilador, esqueci o nome agora, o circuito em si, as traqueias do ventilador, elas fiquem presas e que o bebê não, né, ao se mexer, não tire do lugar, tá? Deixa eu ver o que mais. Aí aqui, ó, a gente coloca uma laminazinha desse curativozinho chamado de hidrocoloide extra fino, que é um filmezinho, ó. A gente passa aqui na região, né? Não vai grudar aqui na região do nariz, nem no lábio superior mais embaixo. No lábio superior mais aqui inferior, tá? A gente passa de uma bochechinha a outra, vocês estão vendo aqui, ó. Então, a gente acaba deixando um pouquinho mais para lateral, tá? E aí a gente coloca nesse buço até o meio da bochecha sem tocar no lábio. É preciso friccionar levemente para que esse curativozinho ele se prenda à pele e seja bem aderido à pele do bebê, tá bom? A gente corta, a gente vai usar, sabe aqueles velcrozinhos que a gente compra, né, em várias casas de costura, enfim, esses velcrozinhos que tem, né, a parte mais áspera e a parte mais fofinha, tá? Então, esse velcro, a gente faz uma espécie de bigodinho, né, com essa parte mais áspera, ó, e coloca nessa região do curativo hidrocolóide que a gente já tinha colocado, tá vendo? Então, a gente lembre-se, olha só, que é fininho aqui, eu não tenho encostando nem no lábio e nem nessa região aqui do nariz, tá? E aí a gente coloca o hidrocoloide, né, e ele em cima para a fixação dele, tá? Lembrando que esse bigodinho tem que ser um pouco menor do que a cobertura de baixo, porque ele não pode tocar na pele do bebê, tá? Porque isso pode ali friccionar na pele do bebê e pode causar uma alergia ou coisas do tipo, tá bom?
Envolver, olha só, a pronga nasal é essa parte aqui que vocês estão vendo, que é onde tem as duas saídas para as narinas, tá? E aí a gente pega aquele outro lado do velcro, ó, e enrola, tá? Assim, gente, várias UTIs, vários locais têm suas técnicas específicas para grudar. Essa é uma delas, tá bom? Então, a gente acaba tendo aquele outro velcro mais fofinho, ó, circular aqui na pronga. E aí, o que vai acontecer, ó? Gruda o fofinho lá embaixo, no macho, que a gente chama, e fêmea, né? E aqui, ó, fofinho aqui no macho, tá? E aí, a pronga, ela fica o quê? Segura. A partir do momento que ela fica segura, eu coloco as traqueias aqui nas laterais, ó, as traqueias do ventilador aqui do circuito, né? Nas laterais, e aí sim o fluxo passa pelas traqueias. Vocês têm que lembrar que essa pronga ela tem que ser colocada levemente na narina do bebê, tá? Tudo muito delicado, deixando um espaço entre a pronga e o septo nasal. Então, vocês veem que aqui não pega, ó, tá vendo? Eu tenho essa distância e ela não pega na pronga. A pronga ela não deve tocar na columela do nariz, nem no lábio superior, tá? Então, aqui, ó, ela não toca de jeito nenhum no nariz. Ela não deve forçar as aletas nasais, ou seja, ela não deve forçar essa região aqui, ó, tá vendo? Ela fica certinha para não ter escape, mas eu não posso ter ali uma asa do nariz, né, um pouco mais para fora devido a esse aumento do tamanho da pronga. Deixa eu ver o que mais. E também não pode ficar muito folgada, porque senão a gente tem o escape ali da pressão que está sendo oferecida para o bebê, tá? Aí, no final de tudo, depois que essa pronga vai ser instalada direitinho, olha só, o circuito ele acaba sendo preso na touca do bebê, tá? Eles fazem uma espécie de gambiarrazinha com alfinetes e elástico, tá? E aí a gente consegue prender esse circuito na touquinha do bebê. Para quê? Para que essa pronga ela não seja, vamos falar assim, né, desconectada da região que a gente colocou, né? Para que a gente tenha realmente um fluxo efetivo do que está sendo oferecido para o bebê, tá? Então, isso aqui falando de VNI, né? Existem aqueles microcatéteres que podem ser utilizados também em casos de oxigenoterapia, né? Então, ali tem as ofertas também de oxigênio, tá? Então, essa aqui é uma das maneiras que a gente pode ofertar essa VNI para os recém-nascidos, tá? Para as crianças, no caso. Outra observação importante, sempre verificar se eu estou tendo, pela ausculta pulmonar, se eu estou tendo ali uma efetiva ventilação pulmonar, tá? Então, eu vou lá com o meu esteto, ausculto bonitinho, observo também o que a gente já tinha falado antes, se a região abdominal ela não está distendendo, né? Se ela estiver distendendo, a gente já vai ter um problema de assincronia ali, e esse bebezinho, esse recém-nascido, ele pode ter um desconforto respiratório maior, tá bom? Então, sempre observar isso daí dentro do que a gente já falou, tá bom? Aí, ó, eu coloquei aqui só para a gente também falar um pouquinho sobre a fisioterapia no pós-operatório dessas cardiopatias congênitas. Então, aqueles pacientes mirins, né, que a gente já comentou, se eles passaram por algum tipo de cirurgia, eles vão ter um protocolo de fisioterapia bonitinho para ser realizado, tá? Não é muito diferente do adulto, não é diferente. Por quê? Eles saem de uma cirurgia, se não tiver complicação, né? Eles vão estar em suporte de ventilatório mecânico. Geralmente, eles passam 2 dias ali na UTI, até a extubação. O desmame também vai ser semelhante, né? Tudo vai ser bem semelhante. Então, a gente tem que pensar que a gente deve minimizar essas complicações pulmonares, né? Principalmente se esse paciente estiver hipersecretivo, tá? Então, a gente tem que pensar em fazer essa higiene brônquica, em evitar atelectasias, em evitar hipoxemias, né? Inclusive, observar se está tendo ou não algum tipo de paralisia frênica, tá? Devido à cirurgia, devido à questão da incisão cirúrgica. Lembra-se que a gente pode também ter alterações ali no nervo frênico, pinçamento, enfim, né? Que podem fazer com que o diafragma não funcione normalmente. Então, de tudo isso a gente tem que observar para tentar minimizar essas complicações, tá? No caso dos recém-nascidos e das crianças, dos bebês, né,
A gente tem também a questão do posicionamento adequado por meio de conchinhos, tá? Então, a gente pode utilizar vários tipos de conchinhos, olha só o formato de ninho, né? A gente pode colocar ele aqui com a cabeça mais elevada, a gente pode colocar ele decúbito lateral com um conchinho entre os dois bracinhos, né? Então, a gente acaba utilizando os conchinhos para fazer com que eles tenham aquele posicionamento. E a gente vai fazer essa mudança de decúbito periodicamente para evitar escaras, né? No caso, as úlceras de decúbito, tá bom? Então, UTI até 2 dias, se não houver nenhuma complicação, esse recém-nascido ou esse paciente mirim aí que a gente tem, essa criança, ela vai para o quê? Para a enfermaria, tá? E aí, essa enfermaria, a gente tem que pensar em todas aquelas questões de alterações que, tanto pulmonares, né, como também na questão física, tá? Lembrando principalmente que essas crianças, elas podem ter muita alteração postural. Então, a gente pensa que eu posso iniciar essa parte da fisioterapia com estimulação motora global, sempre precocemente, para que a gente evite qualquer tipo de postura antálgica, qualquer tipo de atrofia muscular, realmente pensar em evitar ali os declínios físicos, né, devido à síndrome do imobilismo, tá? Exercícios passivos, ativos assistidos, ativos livres, o que vocês vierem a querer usar, dependendo da avaliação de vocês. Posicionamento adequado desse paciente. Muito importante, orientações aos pais, tá? São pacientes que a gente não vai dar orientação para eles, a gente vai dar orientações para os pais, tá? Então, a gente pode pensar, se forem crianças maiores, com mais de 4 anos, por exemplo, que eles já conseguem entender nossos comandos, já conseguem entender o que a gente está falando, muitas vezes a gente pode pedir para os pais estimularem a caminhada deles, falarem sobre postura, corrigir mesmo a postura dessas crianças, e até mesmo manter as independências para as atividades diárias deles, né? Até mesmo para as brincadeiras. Então, orientações para os pais ali vai ser extremamente importante. Sessões diárias de alongamentos, então alongamentos vão entrar sim também. Exercícios que utilizem grandes grupos musculares e caminhadas, tá? Então, lembrando que criança, eu não sei se vocês já tiveram pediatria, mas criança é muito mais complicado de trabalhar, né? A gente tem que ter ali criatividade para que ele consiga fazer o que a gente está pedindo, né? No caso de crianças que já, entre aspas, obedecem ao nosso comando, né? Aí a gente tem alguns protocolos de exercícios semelhantes também aos adultos, a gente tem aqueles steps, então a gente vai progredir nesses steps, né? Coloquei os exemplos, mas a gente que vai montar o nosso padrão de progressão, tá? Lembrar que, por serem crianças, né, devido à atividade, questão cardiovascular ali também comprometida, a região pulmonar, a gente tem menor duração das atividades e um menor número de repetições, tá? Podem participar, então, nesse caso, crianças a partir de 4 anos ou aquelas crianças que já obedecem aos seus comandos, tá? E crianças também que estejam com uma estabilidade hemodinâmica. Mesmo esquema do adulto, não tem muito mistério, tá bom? Quais seriam os nossos critérios de exclusão dentro disso? Sinais de desconforto respiratório, insuficiência cardíaca descompensada, hipersecreção pulmonar e arritmias, né? No caso da hipersecreção pulmonar, se mesmo com a higiene brônquica que você fez, aspiração, tentou retirar, ele continua hipersecretivo e ele não está oxigenando bem devido à hipersecreção, é muito complicado você trabalhar com o paciente, né? Por quê? Porque a hipersecreção, a quantidade de secreção, não vai fazer com que ele não oxigene bem. E se eu não tenho uma oxigenação adequada, ele não consegue realizar atividades também adequadamente, tá? Eu acabo tendo uma redução da saturação, enfim, um cansaço mais rápido e tudo mais, tá? Observar sempre essa questão também. Aí aqui eu coloquei os protocolos, só para vocês olharem depois, com calma, né? Ó, o número de repetições, uma série, 5 repetições, o que pode ser feito. Então, você vê que na questão da enfermaria, a gente já consegue ver bambolês, bastões, enfim, né? Toda essa questão sendo utilizada com as crianças, tá? Marcha estática, tipo, manda ele marchar igual soldadinho, enfim, a gente tem que criar ali toda uma gama, ter toda uma criatividade para que essas crianças consigam realizar
o que a gente está solicitando, né? Step 3 e Step 4, lembrando que a questão do protocolo é de acordo com a avaliação de vocês veem que está progredindo, vocês veem que está melhorando, você vai aumentar ali o tipo de exercício, né? Então, questão de alongamentos e tudo mais, tá? Então, coloquei isso aqui só para vocês observarem depois e terem como se fosse um parâmetro mesmo para vocês tentarem pensar em protocolos diferenciados, tá? Dúvidas?